Finalmente, na Casa Branca, pararam de enrolar e disseram diretamente o que Trump quer alcançar no encontro com Putin no Alasca em 15 de agosto. Para a Ucrânia, surgem cada vez mais sinais negativos. Hoje, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, afirmou que Ucrânia e Rússia não ficarão satisfeitas com o acordo de paz, mas a Ucrânia será quem mais terá que ceder. Ao mesmo tempo, o Vance afirmou que os Estados Unidos da América estão trabalhando para organizar um encontro entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o ditador russo careca, Vladimir Putin, com o objetivo de encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Já o senador Lindsey Graham fez uma declaração bastante estranha a esse respeito. Segundo ele, a Ucrânia não conseguirá expulsar totalmente os russos, mas a Rússia também não pode conquistar mais territórios. Por isso, um acordo de paz será considerado. Aqui há uma formulação interessante, vamos discuti-la. Bem, e essa posição lembra um pouco a retórica anterior de Trump, que afirmava que não se pode deixar a Rússia sem os territórios ocupados da Ucrânia também. Veja, muitos desses ocupantes russos morreram, e isso, dizem eles, é o preço por essa terra. Ele diz, como deixá-los sem as terras ucranianas? Foram esses russos imundos que morreram lá. Bem, então, provavelmente, se eles morreram, significa que precisamos dar algo para eles. Vamos analisar o que a Rússia tenta nos impor agora. E Donald Trump? Meu nome é Alexei Petty, hoje é 11 de agosto. Agora vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, nos Estados Unidos, consideram que o ponto-chave para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia seria um acordo baseado na linha de contato atual. Foi o que declarou o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance. E a seguir está a citação dele. O que vai sair disso? Na verdade, tudo é muito simples, se levarmos em consideração a linha de contato atual entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos tentar encontrar algum tipo de solução negociada com a qual ucranianos e russos possam conviver, onde eles possam viver em relativa paz, onde as mortes parem. Ao mesmo tempo, Vance reconheceu que é improvável que as condições de paz deixem tanto a Ucrânia quanto a Federação Russa felizes. Uma formulação estranha, mas ele afirma que ambos os lados ficarão insatisfeitos com o acordo de paz. Citação: as condições do acordo de paz não deixarão ninguém muito feliz. E tanto os russos quanto os ucranianos, provavelmente, no final das contas, ficarão insatisfeitos. J.D. Vance realmente precisa disso. Como Zelensky sugeriu em fevereiro, ele deveria ir à Ucrânia para ver o que está acontecendo. Com o que os russos ficarão insatisfeitos por terem tomado parte de outro país e matado milhares de civis, é isso que os deixará insatisfeitos? Você basicamente recompensa o agressor e o ocupante pela guerra. Você diz, tudo bem, você não conseguiu, Bem, Putin queria conquistar toda a Ucrânia, não conseguiu, os ucranianos deram o troco. Arrancaram o pedaço possível e J.D. Vance diz, então vamos deixar isso para eles. Claro, Putin não vai ficar satisfeito por não ter conseguido conquistar toda a Ucrânia. Mas o que se pode fazer? Então que fiquem pelo menos com isso. Isso é uma recompensa, agressor. E sabe, essa é simplesmente uma situação paradoxal, em que os Estados Unidos da América de repente se preocupam se o agressor selvagem que invadiu um país vizinho e matou impunemente centenas e milhares de ucranianos ficará satisfeito com o acordo de paz. E sabe, quando Putin tomou a Crimeia e os Estados Unidos da América perdoaram. O que ele fez? Iniciou a guerra em Donbass. Quando isso foi perdoado e sugeriram congelar a linha de frente, o que Putin fez? Iniciou-se uma guerra em larga escala contra a Ucrânia. Agora, nos Estados Unidos, estão novamente sugerindo simplesmente perdoar Putin. E ainda se preocupam se isso vai acontecer ou não. Está satisfeita? Bom, desculpe essa expressão. Mudou de opinião, nessa situação também o senador Lindsey Graham, que agora afirma que a Ucrânia não conseguirá expulsar os russos de todo o seu território, mas a Rússia também não é capaz de conquistar novos territórios significativos. Por isso, ele diz que um acordo de paz vai prever um certo formato de concessões territoriais mútuas. Ao mesmo tempo, ele fez referência à história da divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial,
quando até mesmo a cidade de Berlim existiu dividida por mais de 30 anos. A propósito, a jornalista lembrou Lindsey Graham de sua própria declaração de 2023, na qual ele afirmou que não se pode encerrar guerras cedendo território aos agressores. E que concessões à Rússia na Ucrânia vão inspirar o Kremlin a iniciar novas guerras, inclusive contra a OTAN. A jornalista pergunta: Lindsey Graham, essas foram suas palavras em 2023, o que mudou? A isso, Graham respondeu que a continuação da ajuda militar à Ucrânia vai garantir a paz na Europa. Porque nesse cenário, cito, a Rússia será contida pelo exército mais mortal do continente europeu, ou seja, a Ucrânia. Segundo ele, as garantias de segurança também devem incluir que, caso invadam a Ucrânia novamente, os russos enfrentarão não apenas o exército ucraniano, mas também forças europeias em solo. Além disso, Graham está convencido de que o acordo sobre minerais ou o acordo sobre metais de terras raras entre Kiev e Washington também, de alguma forma, garantirá a segurança da Ucrânia. Porque, citando, o presidente Trump irá proteger esses interesses. Quando perguntaram ao Graham, escute, como esse acordo garante a segurança? Graham não conseguiu responder. Disse, bem, de alguma forma, talvez vá garantir. Anteriormente, lembro que o presidente ucraniano Zelensky declarou que a Ucrânia não vai entregar voluntariamente suas terras. Vários planos divulgados na mídia sugerem que os Estados Unidos da América apoiariam a transferência total para a Rússia. Nas regiões de Donetsk e Lugansk e nas regiões de Zaporozhye e Kherson, o cessar-fogo deverá ser mantido ao longo da linha de frente atual. Na prática, isso quer dizer que as forças armadas da Ucrânia devem ceder suas posições aos ocupantes. Próximo. O representante permanente dos Estados Unidos da América na OTAN, Matthew Whitaker, também declarou que, muito provavelmente no âmbito do acordo de cessar-fogo, Ucrânia e Rússia terão que fazer uma troca de territórios. Mas, na verdade, ele já acrescentou uma formulação interessante. Cito, nenhum grande pedaço ou área, território pelo qual não se lutou ou não se mereceu no campo de batalha, será simplesmente entregue. Ainda assim, é uma formulação estranha, mas indica que nada será facilmente entregue a Putin. Whitaker disse que é totalmente possível o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participar do encontro entre Trump e Putin no Alasca. Mas aí já é com Jade. Vance diz que os Estados Unidos da América tentam organizar um encontro entre o presidente ucraniano Zelensky e o ditador russo Putin para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Citação. Os Estados Unidos da América estão no processo de acertar o momento em que eles poderão se encontrar e discutir o fim da guerra. Estamos agora na fase de planejar para que Zelensky, Trump e Putin se sentem e discutam o fim da guerra na Ucrânia. A administração do presidente dos Estados Unidos da América mantém diálogo com a Ucrânia e Zelensky. Os Estados Unidos da América buscam o fim da guerra na Ucrânia pela linha atual de confronto. Vamos tentar encontrar uma solução acordada com a qual tanto ucranianos quanto russos possam conviver. E então John David Vance faz uma declaração que contradiz diretamente a declaração de Lindsey Graham, que afirmou anteriormente que a garantia de segurança para a Ucrânia. Após a assinatura de tal acordo de paz, haverá continuidade da ajuda militar à Ucrânia para manter o exército mais forte da Europa. Então, John David Vance, ao contrário, disse diretamente que os Estados Unidos da América vão reduzir o financiamento da ajuda militar à Ucrânia, pois querem alcançar uma solução pacífica. Essas são as principais contradições. Não importa o que Lindsey Graham declare, o vice-presidente dos Estados Unidos da América diz que não haverá mais ajuda militar. Mas o principal risco para a Ucrânia é que Trump quebrou um antigo princípio dos Estados Unidos da América. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, os Estados Unidos da América mantiveram o princípio de não negociar sobre a Ucrânia sem sua participação. Agora, o presidente dos Estados Unidos da América pretende se encontrar com o ditador russo, sem a presença dos ucranianos. E a declaração de Donald Trump sobre negociações com o lado russo e sobre a troca de territórios entre a Ucrânia e a Rússia, inclusive entre a Rússia e a Ucrânia, continuação. E a negação disso por Volodymyr Zelensky e pelos europeus só ressalta os enormes riscos para os ucranianos. Existe a possibilidade de que Donald Trump e Vladimir Putin tentem elaborar um acordo de paz cujas condições não levem em consideração os interesses da Ucrânia. Infelizmente, Donald Trump pode acabar sendo não apenas um parceiro pouco confiável para a Ucrânia. Donald Trump é suscetível à bajulação e manipulação de Vladimir Putin, o que pode influenciar sua posição sobre a guerra Rússia-Ucrânia.
Há riscos políticos consideráveis para Donald Trump ao se reunir com Vladimir Putin no Alasca, pois o ditador russo pode ver isso como concessão dos Estados Unidos da América. Agora cito o The New York Times. O presidente Trump, ao que parece, ainda encara essas negociações como se Putin as conduzisse como parceiro ou amigo. Isso dificultará as negociações, sobretudo sem a participação da Ucrânia. O próprio encontro de Trump com Putin já é uma pequena vitória para o ditador russo. O chefe da Federação Russa vai tentar usar isso mesmo depois do encontro. A visita de Putin ao território americano significará o fim de seu isolamento político e jurídico. Além disso, antes, o presidente dos Estados Unidos da América impediu que os departamentos de Justiça e de Estado coletassem provas dos crimes de guerra cometidos pela Rússia na invasão da Ucrânia. Mas há também uma explicação bastante assustadora, sabe, para essa pressa do Trump. Porque aquele Prémio Nobel da Paz que ele tanto deseja ganhar é entregue no início de outubro. E até esse momento, Trump está com pressa de assinar qualquer acordo de paz, só para ter um motivo para receber esse prêmio. Colocarei reticências aqui. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.